Olá, meu nome é Tamires Vilela, seja bem-vindo ao Alinhavando. O Alinhavando está na terceira temporada e essa temporada é muito especial, porque é a temporada em que a gente vai falar de entretempos. Entretempos é esse espaço, tempo daquilo que já não serve mais pra gente, mas que a gente ainda não sabe muito bem o que está por vir. E a gente vai falar muito sobre isso nessa temporada. E para estrear essa temporada, eu trouxe hoje como convidada uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa que eu ouvi falar pela boca dos outros, inclusive pela boca de outras pessoas que eu admiro muito. E todo mundo falava: você precisa conhecer Irina Bulara. E eu fiquei muito feliz porque eu mandei uma mensagem para ela e ela falou: quero te conhecer também. Então, Irina, muito obrigada por estar aqui, obrigada por ter topado. É muito especial ter você aqui começando essa temporada do Entretempos. É um prazer. Todo mundo também falava assim: você conhece a Tamires? E eu fazia, não, mas vocês precisam se conhecer. Então, Maravilhosos. a gente se conhecer tá sendo até gravado. Olha que É especial, isso, né? é isso que eu queria dizer, gente. Vocês vão testemunhar pessoas se conhecendo, porque a gente acabou de se encontrar e eu vou conhecer mais da história da Irina aqui agora. E aí, para vocês, né, que já seguem a linha Wanda há muito tempo, vocês sabem que normalmente eu começava com aquelas introduções longas, emotivas, profundas e intensas em relação a quem são as pessoas. Mas para essa temporada eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi pedir que o meu entrevistado se apresente. Mas tem um detalhe. Eu quero que a pessoa me diga o que ela faz e o que ela é. Porque o Entretempos é sobre isso também, sobre a gente conseguir distinguir o que é fazer e o que é ser. Então, Irina, vamos começar por isso. O que você faz? Que difícil, né? O que eu faço atualmente hoje, eu trabalho numa assessoria de investimentos. Uhum. Mas eu acho que eu fui contratada por quem eu sou. Então até fica difícil para mim explicar o que eu faço, porque eu faço o que for preciso fazer dentro do que eu sou, né? Então, talvez eu possa contar um pouquinho da minha carreira, Por favor. rapidamente. Por favor, a gente está aqui para conhecer sua história. E aí eu acho que a gente consegue, a partir daí, Maravilhoso. pensar como seguir aqui. Toda vez que eu vou contar minha carreira, eu falo assim, ó. Se prepara e pensa fora da caixa, porque minha carreira não faz sentido nenhum. E aí as pessoas falam, para de falar isso, porque ela faz sentido. E ela faz sentido dentro do meu coração. Claro. Eu fiz administração e eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu escolhi administração porque eu pensava assim, mas não é justo eu escolher uma profissão para ser o resto da minha vida. Por que eu tenho que ser uma coisa o resto da minha vida? Uhum. Então eu fiz administração. Comecei num estágio na mesa de operações do HSBC, fiquei pouco tempo. Aí eu fui trabalhar na Odebrecht com Project Finance, fazia projetos de infraestrutura na América Latina, no Brasil, grandes projetos, né? Numa época que muitos projetos estavam acontecendo no Brasil, Exato, né, Irina, né? e na América Latina. Muitos projetos, era o PAC, então, projeto de hidrelétrica, rodovia. E aí, passado um tempo, assim, eu falei, ai, gente, será que é isso? Eu vou passar o resto da vida aqui lendo os contratos? E aí, eu li um livro do Ricardo Sandler, Virando a Própria Mesa, que eu adoro e que é um livro super... Hoje em dia se fala muito do que ele falava à época, mas é um livro de muitos anos atrás. E aí, eu falei, eu quero trabalhar lá. Eu mandei um e-mail e fui trabalhar na Senco. Só fazer uma pausa aqui, para quem não conhece a história do Ricardo Sandler, por favor, googlem, porque assim, hoje ele é referência em escolas de negócio do mundo inteiro, assim, a maneira colaborativa com que ele trabalhava, como ele organizava a estrutura, é um case super interessante. Eu vou colocar aqui na descrição aqui do episódio depois, um pouquinho sobre a história dele, porque é muito legal mesmo. É muito legal. Ele, à época, né, ou seja, 30 anos atrás, ele falava que as pessoas não deviam trabalhar 5 dias na semana, 6 dias na semana, que um dia tinha que ser livre, porque as pessoas têm que aproveitar a vida. E a gente no 6-1 aqui, né? Exatamente. Fiquei lá 2 anos, fazendo busca de novos investimentos, fiz um mestrado na USP em empreendedorismo ao mesmo tempo. E aí eu fui trabalhar com a Tarpon,
E eu fui a primeira pessoa que entrou na Abril Educação quando foi adquirida. E lá eu fiz bastante coisa, né? Toquei escola, abri escola, toquei sistema de ensino. E os últimos 3 anos que eu fiquei lá, fiquei 4, foram no sistema anglo de ensino. E foi muito especial, né? Então, eu fui tanto a diretora quanto nas unidades de cursinho, né? Então, e eu brinco, né? As pessoas tinham de ângulo o que eu tinha de idade, né? Eu tinha 33 anos e tinha lá, seja professor ou escolas parceiras com mais de 30 anos. Eu tô rindo aqui, gente, porque a gente está aqui numa conversa entre uma ex-diretora do Sistema Anglo com a diretora do Sistema Positivo, tá? Então, assim, tem uma competição, tem uma tensão. Porque ela saiu do Anglo, mas o Anglo ainda tá nela. E eu saí do Sistema Positivo, mas um pouco de laranja ainda está em mim. Então, deixa esse recado aí para todos. Pois é, porque eu acho que quando você trabalha com educação, né? Você se apaixona, né? Você se apaixona. Total. E aí, depois que vendeu, ainda fiquei um pouquinho. Mas eu acho que essa história... Meus pais são educadores, né? Os dois. De escola privada e pública. E eu falava, gente, agora eu queria sair um pouco do topo da pirâmide, porque o sistema de ensino no Brasil atende o topo da pirâmide, eu queria conhecer o público. E na época, o Edu Mufarrege tinha acabado de fundar o Renova BR. E aí, ele me chamou para ser a diretora executiva e eu fui. E aí também, assim... Foi incrível. Foi incrível. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Para quem não conhece Renova BR, também eu tô aqui só contando aqui, ó. Fica a dica. Uma organização da sociedade civil que fez um trabalho fez e faz ainda um trabalho absolutamente importante na renovação das lideranças políticas do nosso país. Então, trazer para a política pessoas que querem fazer diferença, não só na perspectiva ideológica, na perspectiva do qual é o resultado, o que a gente quer para o Brasil, qual que é o plano de Brasil. Então, trouxeram lideranças super interessantes, né? Ajudaram a formar essas lideranças, um trabalho incrível, assim, na liderança dessa moça aqui. Hoje eu tô lá no conselho, mas assim, foram os anos que eu mais aprendi, assim, aprendi muito. Imagino. Mas muito. Puro suco de Brasil. Exatamente. No meio do caminho, tem até uma síndrome de impostora quando eu falo algumas coisas, né? Mas eu fui nomeada Young Global Leader pelo Fórum Mundial, que também foi, cara, que legal, né? Uma visão de mundo. E aí eu saí. De novo, né? E as pessoas ficam, pô, de novo? Eu brinco que a minha especialidade é transição. Não é à toa que ela está inaugurando esta temporada do Alinhavando, né, Irina? Saí, fiz um trabalho com o Eduardo Leite no PSDB por 8 meses, quando ele foi presidente do partido. Depois disso, eu achei que valia a pena voltar um pouquinho para a vida privada. Eu voltei, fiquei 1 ano e 3 meses na Votorantim. Quando eu saí, eu dei consultorias diversas. E agora eu entrei no mercado financeiro, ou seja, bastante coisa, né? Falamos de muita coisa que você faz. Agora me conta aí, quem é a Irina em tudo isso? Assim, o que esteve de você em todos esses lugares que você passou? Tami, isso é um processo longo, porque eu acho que a gente é ensinado a se definir pelo que faz. Total. E à medida em que eu fiz muitas coisas, em muitos momentos eu falava, mas então, o que eu sou? Quem eu sou? E aí eu fiz muitos processos de autoconhecimento. Eu brinco que 50% do meu salário era para me manter sã, né? Então, eu fiz coach, terapia, processo em grupo, encontrei uma consultoria maravilhosa que chama Alumo. E aí, o que eu descobri, né? Eu tenho algo que é aprender, para mim, é o que brilha meus olhos. Então, eu amo aprender coisas novas e diferentes. Eu amo gente diferente. Eu adoro estar em bolhas diferentes. E eu sou muito guiada por propósito. E é um propósito de transformação, eu brinco, alegria e ousadia, de fazer diferente, de se divertir no caminho, né?
E eu tenho um inconformismo dentro de mim, que eu acho que é o que faz eu mudar, né? De querer toda hora, não, gente, vamos fazer, vamos... É uma energia, né? Que agora eu tô até tentando calibrar ela, porque é uma energia que ela vem com coisas boas, com a luz e com a sombra, do Também. que é uma energia muito grande. Paga-se um preço por isso. E eu acho que essa sou eu, e no final, não sei quem já teve essa experiência de conversar com um headhunter, né? Cara, eu saí arrasada. Assim, era um negócio... Dificuldade de explicar tudo, né? Não sei, as pessoas não me entendiam. E no final, um headhunter olhou pra mim e falou, Irina, o headhunter não é a pessoa que vai conseguir te ajudar. Quem vai conseguir te ajudar são as pessoas que te conhecem. E é um pouco isso, né? Então, hoje em dia, é muito mais quem eu sou do que eu faço. Porque eu vou dar um jeito de fazer. Nossa, Irina, assim... Que bom que você tá aqui hoje, porque enquanto você falava, eu fico... Porque assim, eu me identifico muito, assim, com a tua fala, com a tua história, né? Eu acho que a minha história é como a sua, eu não consigo explicar, toda vez fica difícil. Falo, não, mas do direito pra ONG, pra depois estar em executivo, e agora tá escrevendo um livro de entretempos, né? E eu acho que quando a gente descobre essa essência, esse ser, é muito gostoso. Mas, vindo de alguém que já também viveu muitas transições, eu sei que tem alguns desafios nesse processo. Todos, né? Todos. E eu queria explorar esse desafio de encerrar um ciclo. Como é encerrar um ciclo para você? E o que você deixou morrer em cada ciclo que você encerrou? O que você deixou para trás que você não quis levar com o que você é, a tua essência, a Irina? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu sou muito ruim de encerrar ciclos. Mesmo tendo feito vários. Apesar de fazê-los. A força. Porque é um luto. É um luto? É um luto. É um luto de quem você é, do crachá que você tem, do palco que você ocupa e das pessoas que você convive, né? E aí... É uma dor, assim, eu lembro... Eu vou contar uma coisa, quando eu era pequenininha, a gente passava férias com os meus pais na colônia de férias dos professores, na Vila Caiçara. E eu lembro, era uma semana, né, porque você era sorteado. Ai, que legal! Você era sorteado, eu lembro, tal. Eu ia na Vila Caiçara, Praia Grande, na infância. E eu tô achando que tem um lance estranho entre nós. Sabia? Aqui. Sim. E eu lembro que o último dia todo mundo ia dar tchau e eu entrava no carro. E eu entrava no carro porque eu não queria dar tchau. Porque era muito doído. Porque eu acho que essa intensidade, ela vem com uma intensidade, uma energia de mudança, mas uma intensidade emocional também, né? Então, toda vez que eu encerro um ciclo, pra mim é muito dolorido. E eu não tô deixando aquelas pessoas ou aquele projeto pra trás. Tanto que muita gente eu levo comigo, eu fico em conselho, eu sou muito amiga. Mas o que eu tô deixando pra trás é a ideia de mim mesma. É a versão de si mesma, né? O que é muito difícil. Tem lugares que é mais fácil, tem lugares que é mais difícil. É muito difícil, porque de repente você não é mais a diretora que tá no palco. Você perde valor. Algumas pessoas que queriam falar com você não querem mais falar com você. Mas ao mesmo tempo isso também gera um aprendizado incrível. De falar, poxa, eu quero que as pessoas estejam ao meu lado pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Você já passou aquele momento em que você saiu de algum lugar, ficou sem crachás, né? Sem nenhum... E teve que ir para algum evento e as pessoas te perguntando: Oi, Irina, e aí, o que você tá fazendo? Gente, como é isso pra você? Cara, foi muito engraçado, porque eu fui na Bet agora, né? Aí eu passei lá no stand do ângulo. Aí as Bet pessoas... Educar, gente, é um evento de educação super grande que existe no mundo. É que, assim, meus seguidores, eles são de várias bolhas, assim como você, a gente transita por várias. Então, deixa eu contar da nossa bolha aqui de educação. É um evento bastante grande no mundo de educação. Me conta, vai lá. E aí, as pessoas faziam assim, elas pegavam o crachá e falavam, o que você colocou? Aí, acho que agora eu já tô mais descolada, né? Falava, Irina Bulara. É isso. Eu vou colocar influencer.
TikToker, assim, porque no final não importa, assim. Irina é limitada. O SA, pra dar uma grandeza, né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que me gerava mais desconforto. Hoje tá tranquilo. E hoje eu já consigo lidar melhor. Uhum. E eu vejo, assim, gente, cuidado. O crachá acaba. Acaba. Mais cedo ou mais tarde, o crachá acaba, né? Se você é um executivo, né? Se você não é o dono ou o fundador, tal. Mesmo como fundador, né, Irina? Eu acho que tem, assim, eu vejo, né, tenho a sorte de conhecer muitos empreendedores, empresas, né, negócios familiares, e quando a pessoa se confunde com o que é a empresa, é tão doído depois, doído para fazer sucessão de negócios, doído para eventualmente fazer uma venda, para trazer investidores. Então, assim, a gente não é o nosso CNPJ, por mais que pareça que somos, mas não somos, né? Muito, muito louco isso. E agora eu queria voltar então, porque assim, depois tem o luto. Todo mundo vive no luto lá. Só que antes da gente começar a traçar uma trajetória nova, eu acredito, e é o que eu defendo no livro, para as pessoas que forem comprar e saber mais sobre a Entretempos, que precisa acontecer um mergulho em nós, né? E você falou desse ponto do autoconhecimento e de todas, né? De todo investimento de autoconhecimento. É uma equipe, assim, meu, juro, uns 70 pessoas juntas. Maravilhoso. Eu queria ouvir mais disso, né? Como é que você toma essa decisão de investir nisso e quais foram as coisas que te marcaram nesse processo, que te ajudaram a conseguir reconstruir e saber quem é a sua essência, saber quem é a Irina, para além de todas as coisas que você já fez? Eu acho que essa rede de apoio para quem quer fazer mudanças assim tão estruturais, ela é fundamental. Uhum. Muitas horas que eu achei que eu não ia conseguir, tinha alguém do meu lado. Cara, lembra disso. A gente tá com você. Seja profissionais, que hoje eu sinto que são parte da minha história, é isso. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reunião muito difícil, e aí a coach falou assim: pensa que você vai entrar nessa sala, mas você não tá sozinha. Você tá entrando com todo mundo que te ajudou nessa trajetória. Nossa, eu vou chorar, gente. E não é muito potente, bonito isso? De você entrar num lugar de falar, cara... Só um disclaimer, eu não tenho uma alinhavando que eu não choro. É muito difícil. Realmente a gente é bem parecido então também, olha. É meu ascendente em câncer. E então acho que assim, para mim é muito natural fazer esse investimento, é muito natural ter essas pessoas. Eu não conseguiria fazer sem, seja. E aí eu acho engraçado porque eu sei quais são as caixas, né? Então, quando eu tô na coach, eu sei o que eu quero trabalhar. Quando eu tô no psicólogo, eu falo, esse assunto eu vou pra coach, aqui eu preciso trabalhar coisas mais profundas. Porque às vezes a gente tá repetindo padrões, não por causa do trabalho, mas por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, que você tá misturando as bolas. Então, se você não desalinhavar, né, você continua repetindo padrão. Então, para mim, é algo muito natural. E eu acho que eu tenho um grupo de amigos e de pessoas que me lembram quem eu sou. Isso também me ajuda demais, né? Uma das coisas que para mim foi muito importante foi... Uma amiga minha falou, vamos fazer Machu Picchu? E eu também sou aquele tipo de gente que assim, vamos não sei onde? Eu falo, vamos, eu nem sei, eu vou. Eu entendo. Chego lá. Irina, assim, te conhecer tá me dando medo, assim, eu tô me sentindo muito parecida com você. O pessoal tinha razão, né? Yes, let's do it. Sei lá, vai ser o maior perrengue da vida. Quando eu fui pra Machu Picchu, eu falei, que erro, de mochila, subi o Huayna Picchu, falei, eu odeio montanha, por que eu tô fazendo isso? Então, igual, eu cheguei lá, e aí eu falei, gente, onde a gente leva a toalha de banho? Aí as meninas falaram, Irina, a gente vai andar 4 dias. Eu falei, por que a gente vai andar 4 dias? Então, o que eu quero trazer com essa história é que, além de tudo, também esse lugar, sair do lugar, pensar diferente, fazer coisas que você nunca faria, te
te faz voltar para si mesma, Total, sabe? total. E eu acho que quem tá entre tempos poderia se aventurar em fazer coisas muito diferentes, que talvez Experimentar, né? experimentar. Especialmente, né? E claro, queria lembrar os leitores, os nossos ouvintes aqui, que a gente está falando de um lugar de absoluto privilégio, né? Eu e a Irina, a gente, as duas, têm uma absoluta consciência disso, né? De executivas que têm renda, que podem, né, Perfeito. investir nessa rede de apoio. E eu falo muito sobre quando a gente tem privilégio, ao invés de a gente ter culpa pelo privilégio, a gente tem que ter duas coisas, na minha opinião. Primeiro, fazer a nossa parte para que mais pessoas possam ter acesso às coisas que a gente tem, e aí cada um faz do jeito que achar que deve fazer, né? Então, ter um coração social, seja lá da maneira que for. E a segunda coisa é honrar o seu privilégio. Eu não consigo entender gente que tem recursos e vive absolutamente infeliz sem buscar apoio, assim, né? Claro, tem os casos críticos, casos médicos, mas ainda assim, né? Tem que dar aquele passo para trazer aquela pessoa que vai te ajudar para te tirar desse buraco. Porque todo mundo vai estar no buraco em algum momento, né? Uhum. E a gente precisa dessa ajuda para sair, né? Me fala do seu buraco. Qual foi nessa trajetória toda? Quando que você se enterrou? Você falou, daqui eu não vou conseguir sair, e você chorava copiosamente e, assim, teve que ir para pedidos de ajudas mais extremos. Me fala do seu. Cara, foram tantos, né? Uhum. A vida adulta tem buracos. Mas eu acho que teve um especial que eu nunca tive. Eu comecei a ter crise de pânico, né? Eu entrei no carro, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia falar, eu só chorava, meu coração acelerado. E eu nunca tinha vivido isso, né? E aí é isso. As pessoas que mais me amam foram lá, pegaram na minha mão e falaram, cara, você vai sair desse buraco. E foi muito importante. Uma amiga minha, ela falou, ó, um dia de cada vez. E eu não conseguia. E aí ela fazia um turno de cada vez. A gente consegue chegar até a hora do almoço? Conseguimos. Passou o almoço. A gente consegue chegar até a noite? Conseguimos. Aí a outra ligava e fazia assim, calma, eu tô com todo o papel jurídico aqui na minha mão, sabe? Cada um conseguia aportar dentro do que podia, né? Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, vai parecer aquelas coisas que eu não gosto, de positividade e tal. Foi tão importante pra mim. Porque assim, eu consegui olhar e falar quantas coisas eu podia ser melhor. Eu podia ter feito diferente. Porque os outros, a gente não muda. Não muda, não tá no nosso controle, Não tá no nosso controle. Mas quantas coisas que eu tava fazendo que eu podia fazer diferente. Então, acho que esse buraco, ele foi um mais profundo. Mas eu acho que também tem um pouco disso, né, Tami? A gente que muda muito, a gente acaba acostumando de falar, putz, tô aqui e eu tô no pior ponto e isso vai passar. Então, acho que esses foram, talvez, o que mais me marcou. E me marca pelo carinho das pessoas. Quem são? Assim, pra quem que você liga nesse momento? Assim, fala delas. Legal. Eu brinco lá, eu adoro fazer dinâmica de time, né? Com os meus times, né? E eu lembro que na eleição de 2022, eu fiz uma dinâmica e falei, cara, quando tudo ficar muito difícil, porque vai ficar muito difícil, pra quem que você vai ligar? Me dá o número dessa pessoa, porque quando eu souber, eu te ajudo a chegar até ela. Lindo, né? Isso, adorei. Porque todo mundo tem, né? E às vezes a gente não pergunta pras pessoas do nosso lado quem que é. Mas eu acho que assim, basicamente, meu marido, minha mãe e meu pai, e algumas amigas, e principalmente as amigas de infância, assim. Tenho amigas de 30 anos. Você tá embargando, você é que nem eu, Irina. Eu tenho... E eu acho que é muito louco, como que também a gente conhece pessoas ao longo do caminho, né? Então, pessoas que trabalharam comigo na Somos, pessoas que trabalharam comigo no Renova. Eu me sinto muito privilegiada de ter muita gente legal, que eu ligo e as pessoas estão lá, e ao mesmo tempo que elas ligam e eu tô lá, sabe? Porque
se a vida não é sobre isso, eu não sei sobre o que é. Também não. Não consigo entender. Se não é pelas relações que a gente constrói, o que a gente está fazendo aqui, né? Porque tá bom, putz, a gente vai lá, a gente quer mudar o Brasil, a gente quer mudar a educação, a gente tem força e tal, mas no final do dia, as pessoas que estão ao seu lado, é sobre isso. E aí elas te mudam e você muda elas, e eu digo que já tá bom. Maravilhoso. Seus pais, como eles eram para você, assim, na sua infância? Eles exigiam muito de você? Como é que foi lidar com eles nessas decisões da vida adulta? Você teve medo, assim? Porque às vezes, assim, eu mesmo uma adulta, às vezes eu fico pensando, será que os meus pais vão achar de mim? Será que eles vão achar que eu sou doida? Você passa por isso? Pensa isso, às vezes? Eu sou filha de diretor, né? Então, assim... diretor de escola? De escola. Ai, eu só meu Deus, estudei em escola privada, porque meu pai era diretor. Então, a gente tinha, eu e meu irmão, assim, ó... Cara, vocês têm uma obrigação, que é ir bem. Porque vocês são os filhos do diretor e vocês têm que dar o exemplo para outras crianças. E você não pode perder a bolsa. Porque também. se você perder a bolsa... Já era. Já era. Então, acho que eu cresci um pouco nesse contexto, né? De ser filha do diretor, de hastear a bandeira, né? De não poder fazer nada de errado. Mas meus pais sempre... É engraçado, eles sempre foram muito... eles deram muito suporte para as nossas decisões. Mas é claro que enquanto você não mata seu pai interno, você vai ficar tentando ter essa relação, inclusive com outras pessoas ao longo da vida. Então, o fato de eu fazer terapia há muitos anos fez com que eu tivesse uma relação com eles de, putz, é isso. E eles falam, bora, você quer fazer? Vamos, a gente tá com você, né? E eu fiz coisas muito malucas, né? Vamos combinar que... o que eu mais escuto, talvez você também, né? Quando eu conto a história e tal, as pessoas falam, que legal! Eu nunca faria. Mas que legal pra que você! Coragem! Tipo, o que significa isso, entendeu? Que coragem, né? E aí, acho que por muito tempo eu passei grande parte do meu tempo tentando agradar. E aí eu descobri que eu não vou. E a hora que eu descobri que eu não vou, eu falei, bom, já que eu não vou agradar todo mundo, deixa eu fazer o que eu quero, ser feliz, dormir com a cabeça tranquila. Eu queria fazer uma pergunta sobre dinheiro para você. Não precisa abrir nada sobre a sua vida financeira aqui, mas eu percebo, né, acompanhando várias pessoas que passam por entretempos, que, claro, a gente vive no Brasil, vida real, a maioria das pessoas, né, que eu conheço, que estão passando por entretempos, assim, tem conta para pagar, tem filho para criar, tem, né, tem sonhos, ambições, aquela coisa de ascensão de classe, de muitas vezes ter mais recursos do que os próprios pais. E, no fim, eu fui descobrindo ao longo do tempo que dinheiro tem uma questão muito mais... um desafio muito mais psicológico, muitas vezes, do que real. Então, eu via pessoas ali que na planilha tinham, sei lá, reservas para ficar 3, 4 anos sem trabalhar e estavam desesperados porque precisavam do emprego no próximo mês, porque, assim, aquilo vinha de um lugar de angústia, não só, né, de estar conectado com o crachá, mas também do e se minhas reservas se forem, né? Como é que você navegou essa coisa de dinheiro, de tomada de decisão? Porque eu imagino que em alguns momentos você teve uma renda maior, outras vezes você topou ir para uma renda menor por propósito, por projetos. Depois, como é que foi isso para você e como você toma a decisão financeira na sua vida? Eu acho que tá sendo, né? Eu acho que é isso, né? Primeiro, eu achei ótima colocação do lugar de privilégio que a gente tá. Porque, de fato, a gente fala de um lugar em que existe muitas condições para tomada de decisão e quando a gente se coloca no Brasil do jeito que ele é quase um egoísmo. Mas eu acho que isso já começa a fazer parte de, putz, eu tô sendo egoísta. Olha tudo que eu tenho. Eu vou abrir mão disso? Como que eu naveguei? Todas as vezes, sem exceção, que eu tomei decisões profissionais por causa do dinheiro, eu fui absolutamente infeliz. E aí eu... Bom, aqui eu aprendi algo. Aprendi algo, né?
E eu acho que a relação com o dinheiro, ela é uma relação que ela tá muito ligada à sua estrutura familiar. Da onde você veio, para onde você vai, quais são suas ambições. Eu tenho um parceiro que ele me dá muita liberdade também, só que ele é empreendedor, então teve momentos na vida em que, putz, eu segurava aqui, ele segurava do outro lado, quando ele estava em empregos mais estáveis, então a gente sempre teve essa parceria. Só que eu acho que é algo que a gente tem que refletir muito de... Já não é coisa de rico? Claro. Eu adoro alcoforado. E eu acho maravilhoso, porque todo mundo que eu pergunto, eu falo, você gostou? Aí tem uma parcela das pessoas que fala assim, cara, eu amei, rico é isso mesmo. Tem outra parcela que fala, eu não gostei tanto, não é assim que a gente é. Não é assim que a gente é, já é ótimo. Já fala muito sobre E pra a resposta. mim, foi muito especial, porque foi... Cara, eu também sou isso aqui. Com certeza, com certeza. Ele foi um lugar de autoconhecimento, de falar o que eu estou buscando e por quê. E para quê. Eu acho que São Paulo te gera um pouco isso, né? Qual que é a próxima coisa? Qual que é o próximo cargo? Qual que é onde seu filho estuda? E pra onde você vai? Assim, pra quê? Por quem? Assim, pra fazer parte do quê? Então, acho que eu tô neste processo, né? Aí, a última sessão de terapia... Tudo bem, Cláudio? Tô aqui te citando novamente. Adoro, Cláudio. Gostamos muito de você, querida. Ele olhou pra mim e falou assim, você quer ter dinheiro pra se vingar de quem? Maravilhoso. Falei, filha da... Aí eu falei, olha... Não sei, tô pensando. Fui embora com essa. E eu sigo. Né? Isso. Eu sigo com essa, porque eu não acho que é simples. Eu acho que é algo tanto de contexto social, quanto de contexto familiar, quanto de visão de futuro. Então, eu não sei te responder porque eu não cheguei lá. Não, mas você falou tudo, né? Porque eu acho que o que você traz é exatamente assim. Isso é tão complexo que se você não coloca no balcão e não olha a questão de cima, que é o que você está se propondo a fazer, seja a partir da sua análise, seja a partir da tua história ou da antropologia, como o próprio Alcoforado traz na mesa, no livro dele, você talvez não se permita entender que, calma, né? Assim, talvez eu estou perseguindo coisas que eu não preciso, né? E eu acho que o Entretempos, né, passa por esse lugar de entender o seu verdadeiro desejo. O que você deseja de fato versus o que o outro deseja, né? E eu tenho percebido também, assim, conversando com tanta gente nessa fase, que as pessoas têm uma dificuldade imensa de desejar. Imensa, verdade. Assim, imensa. Às vezes eu faço alguns exercícios com algumas pessoas, assim, né? Escreve aí os desejos, assim, quantos você tem? Ninguém passa de 15. Assim, que curioso, né? Por que a gente não consegue, né? E parte porque é isso, a gente está na inércia do que a estrutura nos diz. Exato. Que a gente tem que fazer, né? E eu queria ouvir isso também, né, da tua experiência. Quando é que você percebeu que você tinha um desejo e aí você não sabia tornar ele verdade? Como é que você conseguiu construir essa ponte, né? Quando você falou ali que você saiu como executiva, né, vendendo para escolas privadas e queria trabalhar nesse mundo mais público, né, da política pública, como é que você conseguiu fazer essa ponte, né? Na prática, que músculo você exerceu para fazer isso, assim, né? Eu acho que tem um músculo que eu exerço muito, que é o da curiosidade. Porque quando você senta numa mesa genuinamente curioso, porque quando a gente faz muito tempo a mesma coisa, no final eu já tava, já sei, não sei quem. Você já vem com muito preconceito, ou... Porque você já viu, porque né, é natural, não é uma crítica, eu faço isso. Toda vez que você senta num lugar absolutamente novo, se você não calça as sandálias da humildade, a probabilidade de dar errado é muito alta. Total. Né? Então, acho que o músculo que eu mais exerço é o da curiosidade genuína, né? Todas as mudanças que eu fiz, elas foram baseadas em relacionamento. Isso é muito importante, né? Eu sou uma pessoa que eu cultivo relacionamentos de longo prazo porque eu gosto. Não porque ele vai me gerar nada, né? Eu gosto de gente, eu gosto de gente diferente. Sabe? Eu fico encantada. É quase
tudo pra mim. Eu falo, não, por que Irina. você pensa isso? Irina, eu tô apaixonada por você. É muito projetivo, tá? A gente queria falar de projeção agora, tá? Projeção. Quando você faz algo e conhece alguém que parece com você, você ama a pessoa, né? Nossa, que egocêntrico, que egóico. Tô amando essa ego trip aqui, muito lindo. Então, quando eu decidi ir, obviamente teve uma aposta do Edu, que me conhecia da Somos, e falou, putz, não, ela vai dar conta, eu vou estar aqui do lado dela, e ele esteve, ela vai dar conta, né? Então, igual, quando eu faço um trabalho no PSDB, quando eu vou para a empresa, quando eu vou para o mercado financeiro. Assim, eu falei, ô Lúcia, eu nunca fiz isso na vida, eu já fiz muita coisa, meu. Bora. First who, then what? Cara, bora. Assim, é muito lindo isso, né? E aí, a partir do momento que você tá lá, eu acho que o principal músculo, pelo menos o que funciona pra mim, é o da curiosidade. Aprendizado. De falar, nossa, é assim. Ah, que legal. E aí você vai construindo ali, a partir do seu repertório, como que você consegue ajudar naquela situação, né? Maravilhosa. No livro a gente fala muito sobre experimentação, né? E eu acho que para a gente conseguir chegar do outro lado, a experimentação passa por isso mesmo, por a curiosidade, pela aprendizagem. Assim, você não consegue experimentar o seu novo futuro sem testar e sem aprender. E falar assim, tá bom, eu não sei, não conheço esse mercado, nunca vivi disso, mas como é que eu... Quem são as pessoas desse mercado, né? Vamos falar com elas, vamos perguntar se é um pouco cara de pau, né? Eu acho isso maravilhoso. E eu acho, desculpa, que tem também eu li um livro lá no Ângulo, que é super batido, da Carol Dweck, né? Da mentalidade Growth de crescimento. Mindset. E aquilo foi muito importante, porque eu não tinha. Não? Não. Uau. Eu acho que eu cresci com eu não posso errar. Né? E a hora que eu falei, tem outro jeito de pensar. Gente, que legal. Que legal. E aí, depois que eu li o livro, que eu falei, bom, então bora. Então, eu acho que tem um lugar também de você, toda vez que você tá experimentando, saber que você vai fracassar, que tem erro, que não vai ser sempre perfeito. E aí, eu tenho uma luta interna, né? Sou virginiana, você falou que você tem ascendente em câncer. Virginiana com ascendente escorpião. Uau. Ruim, uau. eu sou ruim. Aí a gente não tá muito pareada, não, tá? Porque eu sou geminiana com ascendente em câncer. Pois sou uma pessoa mais levezinha. Eu se precisar pesar, amor. Uma coisa meio Anitta, né? Eu vim de Honório Gurgel. Maravilhosa. Então, também tem um conflito entre falar, putz, o que eu quero ser, essa projeção de experimentar, de futuro, de coragem, e do que eu consigo aguentar internamente. Claro, então, claro. muitas vezes você tem um atrito. Esse descolamento. Que tem que lidar, né? Que tem que lidar, que é a vida como ela é. Como é que você quer ensinar seus filhos a pensar em carreira, assim, né? Você tem 2 filhos, são super pequenos ainda, mas assim, como é que você quer? Porque você foi lá fazer administração, né? Nesse lugar de eu não quero fazer uma profissão que me carimbe, porque eu quero fazer mais coisas. O que você vai ensinar pra eles, assim? Como é que vai ser? Cara, eu e meu marido, a gente teve essa discussão recentemente. E aí eu vou conectar com dinheiro, né? Ele falou assim, ó. Você é uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço. Eu não me reconheço nessa fala dele. Mas que lindo um parceiro olhar dessa forma, não né? É? Ai, muito fofinho, adoramos. Como é o nome dele? Felipe. Felipe, você é um fofo. Amamos, tá? Mas, porque você não atingiu o patamar patrimonial que você acha ideal, você não acha isso. E isso tá errado. Então, o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é que o sucesso não tá atrelado ao dinheiro. Mas tá atrelado a um propósito. Ao que ele quiser fazer e ao que ele se propuser a fazer. Da melhor maneira, tal, né? E eu acho que é isso que eu quero ensinar para os meus filhos, por alguns motivos. Eu não sei como vão estar carreiras daqui 10 ou 15 anos. Ninguém sabe. Será que a gente vai trabalhar daqui a 10, 15 anos? Vamos ver, né? Dúvidas. 2. Eu acho que os cursos de educação superior, do jeito que eles estão montados hoje, eles não estão atendendo às necessidades do mercado. Dito isso, o melhor que eu posso dar para eles é experiência
Cara, o mundo existe de diversas maneiras. Esta não é a única maneira. Você tem N maneiras de se viver. 2, muitas habilidades socioemocionais para conseguir lidar com tantas mudanças. E 3, meu irmão, vai lá. Faz o que quiser, vai ser feliz. Não no sentido de não se manter. Quais são as suas escolhas e as suas responsabilidades? Suas consequências. Banca, né? Banca isso. Então, acho que é isso que eu quero entregar para eles. Eu não quero entregar... porque eu não recebi. Esse é o ponto, né? Meus pais, olha que história linda. Meu irmão é muito inteligente. Eu sou a parte esforçada, ele é a parte inteligente. Nossa, eu quero conhecer seu irmão. Não, se você não é inteligente, ele é esforçado. E aí, impostora aí. Não, calma, você vai ver. Quando ele prestou faculdade, ele falou, bom, eu vou prestar psicologia e medicina. E ele passou nos 2. Ele passou em segundo na psicologia da USP e na medicina Santa Casa, né? Cara, ele passou em medicina. Bom. Ele sentou no quarto dos meus pais, eu lembro até hoje. Quase que chorando, falando, pai, eu não quero fazer medicina. E meu pai falou, faz o que você quiser. Falou, faz o que você quiser. Medicina. E eu? Não, mas faz medicina, depois você faz psiquiatria, como você vai perder medicina na USP? E meus pais falaram, não, cara, é isso que você quer? Vai fundo. Uau. E ele fez psicologia? Fez psicologia, PhD em análise do discurso de Freud. Uau. Cara, super seja lá o que isso significa. Exatamente. Eu vou nas teses dele lá, de pós-doc, eu falo, cara, o que será que eles estão falando? Mas eu vou acreditar aqui. E é isso. E ele é muito bem sucedido no que ele escolheu. E ele não escolheu. E realizado, e feliz. E ele não escolheu o que, pra maioria, era o óbvio. Era o óbvio. Então, isso não veio dos meus pais. Então, acho que eu tenho quase que uma obrigação fiduciária de passar isso pros meus filhos. Posso te confessar uma coisa? Porque quando eu tava no lugar do seu irmão, eu queria 2 coisas. Eu queria jornalismo ou direito, né? Humanas, transformação social. E quando eu passei nas 2 coisas, eu não tive a coragem do seu irmão. E no fundo eu queria ser jornalista. Aí aqui estamos. Aqui estamos. Muitos anos depois. Freud explica. Então, assim, a todos os meus colegas jornalistas, eu sou uma jornalista frustrada, não pude ser, mas a gente está sendo. Não, você é. Agora sou. Entende? Agora sou, porque seus desejos estão lá. Eles estão lá e eles vêm, né? Não tem jeito. E você teve coragem de falar, não quero isso, eu quero o direito outra eu coisa. deixei ele bem cedo na minha trajetória, né? Então é interessante isso, né? Bancar esse desejo. Eu acho que se eu tivesse falado, não, quero ser jornalista, talvez meus pais topariam, assim, porque meus pais são excelentes, assim, né? Sempre bancaram tudo que eu queria fazer, assim, torciam por mim. Então foi eu que não tive essa coragem, né? Que queria responder ao que era o óbvio pro mundo naquela época, né? Que triste isso, né? Uma criança, né? 17 anos. E é por isso que eu acho que esse modelo, assim, cara, não é possível que alguém com 17 anos tenha que ter a convicção, assim, cara... Até porque, né, a gente tá vivendo num mundo que tá tudo mudando muito rápido. Muito então, rápido. Assim, quando eu tava na faculdade não existia data scientist. E agora... Acho que nem vai existir mais, dado que a gente tem AI, né? Então, assim, é um negócio muito louco. Olha, acho que a gente tá chegando ao final da nossa conversa aqui. Nossa, são muitas perguntas. E eu, antes, né, da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre... Depois de tantas vidas que você viveu, né? Foram muitas versões de você sendo construída aí. O que você ainda quer deixar? O que você ainda quer viver? Que fome que você tem de aprender, assim? Você já sabe o que você deseja, para além do que você está vivendo agora, assim? Agora eu me emocionei. Uma amiga minha, Nara, ela me deu um livro que chama Biblioteca da Meia-Noite. Já li, fofíssimo. Várias vidas numa só, né? Muito legal. E no ano passado... O meu marido teve câncer. Ficou tudo bem, tá tudo certo. Mas que doído, né? E eu tava lendo o livro, e eu tava fazendo outra transição, porque eu faço transição a cada 5 minutos. E eu acho que a pergunta foi, que vida eu quero viver agora? Porque a gente só tem o agora. Nossa.
Então, acho que às vezes a gente fica projetando, quando eu tiver X dinheiros, quando eu tiver em tal cargo, quando eu tiver em tal empresa. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, e ler o livro foi muito importante, porque você pode viver 1000 vidas. Muitas. E todas as vidas vão ter coisas boas e coisas ruins. Então, que vida eu quero viver? A vida que fizer sentido pra mim agora, com os meus filhos nessa idade, com a energia que eu tenho hoje. E o que vai ser daqui 5 anos? Eu não sei, mas eu vou construir, eu vou dar um jeito. Né? Vai viver a vida que vai fazer sentido naquele momento. Naquele momento. Porque eu acho que talvez a gente perca até mesmo, assim, o entretempo. Tão legal. Eu tenho algumas amigas que falam, mas eu vou ficar em casa sem fazer nada. Cara, é incrível. É lindo. Se você tem esse privilégio, meu Deus, sim, é maravilhoso. Você pode fazer o que você quiser, né? Se você tem esse privilégio, você tem as condições. Então, o que eu quero deixar? Eu quero deixar para os meus filhos um jeito de viver que faça sentido. E cada um tem seu jeito de viver. Então também é essa outra coisa que eu super aprendi. Cara, o que faz sentido pra mim pode não fazer pra você, pode não fazer pra outra pessoa. E a gente tem que viver, mas tem que ter a coragem de assumir e falar, cara, essa é comigo, eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. No final do dia, quem vai estar lá nos últimos momentos são poucas pessoas. E essas poucas pessoas, se você perguntar, sempre vão estar te apoiando porque elas sabem quem você é. Independentemente do que você faz. Exatamente. Né? Nossa, que lindo isso, Irina, que lindo. E você trouxe algo assim que eu acho de uma maturidade, de uma clareza, que é a ambivalência da vida. Porque a gente tende a fantasiar os futuros, né? Então, quando a gente está vivendo entretempos, às vezes a gente olha... A gente tem clareza daquilo que a gente não quer, deixei morrer, viver o luto, não quero isso, e a gente olha para o que a gente vai viver como se fosse, nossa, vai ser lindo, vai ser perfeito, com aquele óculos cor-de-rosa. E a vida é ambivalente, vai ter dores e vai ter delícias. E aí você tem que escolher aquela delícia que faz sentido para você, né? Naquele momento. Isso é maravilhoso, assim, é de uma maturidade, de uma sabedoria, assim. Muito obrigada por compartilhar essa ideia. Muito obrigada mesmo. Imagina. Irina, eu queria te agradecer muito por você ter vindo. Você é uma pessoa muito especial mesmo, assim. Queria aproveitar e fazer um agradecimento público à Tinex, que eu chamo, que falou, Tami, você precisa chamar a Irina. A Tinex foi uma das pessoas que eu trabalhei. Eu tive a sorte de trabalhar com muitas pessoas excepcionais na vida. Muitas, muitas. E ela é uma delas. Sem dúvida. Daquelas inesquecíveis. Assim, uma pessoa que tive a honra de ter no meu time. Eu aprendi muito com ela. Me trouxe até essa pessoa. Então, obrigada por estar aqui. Foi muito especial ter você aqui. Que as suas ideias, né? E esse alinhavar nosso, né? Cheguem mais pessoas. As pessoas que estão precisando. Para você que hoje está vivendo entretempo, ou está pensando em viver um entretempo, já deixa o jabá aqui do livro, tá na pré-venda na Amazon, entra lá no link, vou colocar aqui na descrição do episódio. Mas, para além disso, assim, saiba que não existe um entretempo perfeito, não tem método, não tem guia. Se alguém te prometer que sabe exatamente o que vai acontecer, é mentira. O importante é o que a gente faz da nossa própria história, né, Irina? Com certeza. Super obrigada pelo espaço e por você ter a coragem de fazer e verbalizar o que tanta gente sente, sabe? Eu acho que eu já pensei várias vezes em fazer isso, eu nunca tive a coragem de me expor, né? Então, eu acho que você tá fazendo isso por você, mas por muita gente. E você tá se expondo agora. Mas é porque é um convite genuíno, né? De uma pessoa que tá vivendo isso, que tá colocando amor, que tá colocando alma. A gente identifica quem é de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É verdade. Então, assim, super obrigada também, assim, pela sua coragem, pelos seus entretempos, pela exposição, por escrever, por promover. Então, legal. Assim, muito obrigada. Que bom que a Tina nos uniu.
Muito bom. Turma, essas foram as costuras de hoje do Alinhavando. É isso que a gente deixa. Pode ser que no futuro a gente alinhave tudo de diferente e tá tudo bem. É assim mesmo. Até mais. Até a próxima.